Demi suspirou e, reunindo forças, resolveu conversar honestamente com os rapazes. A história começa com a família Ligan, a mais antiga família de vampiros do continente, e eles têm a oportunidade de invocar os espíritos, guerreiros do passado, para servirem. Mas a partir do momento em que os demônios tomaram o poder e marcaram a todos com marcas de preguiça, os vampiros começaram a perder as forças e a partir de agora só podiam convocar alguns idiotas vulgares. Mas as possibilidades de uma espécie tão antiga não se limitam a invocar várias criaturas. Com apenas uma gota de sangue elas são capazes de aprender tudo sobre a vida de uma pessoa. Além disso, há um bônus agradável depois de beber o sangue de um guerreiro forte. O vampiro receberá não apenas suas memórias, mas a oportunidade de se tornar mais forte. Mas mesmo aqui há um outro lado da moeda: se você beber o sangue de algum pervertido, apenas pensamentos sujos permanecerão em sua cabeça. Esta foi outra razão para o definhamento da outrora grande família para um vampiro. O sangue é como uma droga. Com o tempo, os vampiros se degradaram, não precisavam mais de guerreiros, agora precisavam de idiotas dóceis que admirassem sua mera existência. Mas Demi discorda fundamentalmente desse estado de coisas. Ela, como princesa vampira, decide salvar sua família, e para isso precisa do sangue de uma pessoa forte. Depois de ouvir sua história, Yasmin só sente pena da pobre menina em sua cabeça, e Douglas lembra das palavras da professora de que Demi não tem culpa. O personagem principal decide fazer uma pergunta razoável: se uma pessoa beber o sangue de um vampiro, ela poderá ver memórias da vida de outras pessoas. Demi cobre o corpo com as mãos, pois já consegue ver Douglas se aproximando dela, que pela reação percebeu que seu palpite estava correto. O herói decide oferecer-lhe uma troca, dar-lhe o seu sangue em troca do sangue dela. Demi ri de suas palavras, enquanto Yasmin fica em estado de choque enquanto Douglas derrama sangue em um prato e pede para ela acender o fogo. O vampiro, claro, nota que o herói é bonito e forte, mas ao mesmo tempo é preguiçoso e seu sangue não é tão valioso. Enquanto ela discutia seu valor, Douglas preparou sua sopa de sangue de dragão. Seu sangue pode ser mais fraco que o dos antigos guerreiros, mas ele tentou preparar um prato mais saboroso para Demi. Surpreso com esse gesto, o vampiro ainda decide experimentar a comida preparada para ela. Colocando um pequeno pedaço de carne na boca, ela sente um sabor extraordinariamente rico que permeia todo o seu corpo. É como se houvesse uma explosão em sua cabeça, mas além do sabor delicioso, ela agora consegue ver as lembranças de Douglas. Uma foto aparece diante dela, de um jovem sentado diligentemente em sua mesa. Ela vê o texto no papel, mas não está familiarizada com esses números e letras. De repente, o telefone sobre a mesa fez um som agudo. Chegou uma notificação sobre mensagens recebidas. O homem pergunta se o herói fez o dever de casa e o convida para o mercado noturno. Demi não entende como uma pessoa tão preguiçosa poderia teoricamente estudar. Depois de algum tempo fazendo o dever de casa, o herói sente que já está cansado de escrever. Ele decide ir ao mercado noturno passear com os amigos, e avisa o pai sobre isso, que dá o castigo para não ficar até tarde. No segundo seguinte, Demi vê pessoas voando com espadas no ar, seja um adolescente, um homem velho ou um funcionário de escritório em busca de ramen. Voando até o mercado, já dá para sentir o cheiro da comida de rua. Vários kebabs estão sendo fritos no fogo, e depois de comparar todos os fatos, o vampiro não consegue acreditar se este é mesmo um mundo de 1000 anos atrás. Os caras já estão na praça cumprimentando Martin, até compraram coxas de frango para ele. Não se deixe enganar, diante de nós está um cara com orelhas de coelho cujo nome é Monan Rabi e ao lado dele uma garota gordinha de óculos chamada Mary Stan. Durante um jantar farto, os rapazes discutem quem quer ir para onde. Monan quer estudar magia em um país do norte e Mary quer se inscrever na escola de dragões. Quando chega a vez de Martin, ele declara que irá para a frota e voará para longe da Terra. Os amigos começam nervosamente a dissuadir o amigo dessa ideia, porque será muito difícil e geralmente uma perda de tempo. Terminando o último cogumelo frito, Martin agradece a preocupação, mas quer ver espaço. Seus amigos entendem que não conseguirão dissuadi-lo e simplesmente lhe desejam boa sorte para que tudo corra bem para ele. Demi volta à consciência depois de ver parte de tal memória. Ela está em choque genuíno. Tudo era tão diferente antes e era realmente possível aprender? Um dos pensamentos mais importantes de repente a domina. Acontece que antes que todos pudessem ser fortes. Douglas pergunta a ela qual mundo Demi gostou mais, o mundo do passado ou o mundo do presente. A vampira não consegue conter suas emoções. Claro, ela gosta do mundo do passado, de muita comida deliciosa, de coisas interessantes e o mais importante, a liberdade ali.
Olhando para o chão, ela presume que eles não terão mais a oportunidade de voltar para lá. Tendo ouvido tudo que o vampiro disse, Douglas se aproxima dela e estende a mão para ela. Vendo a tristeza dolorosamente familiar em seu olhar, ele garante que quer que tudo volte ao normal, mas para isso precisa da ajuda dela. Com a ajuda dela, eles poderão devolver tudo como era antes. Demi fica pensativa, mas ela ainda decide confiar em Douglas, pois as lembranças não enganam. Ela estende a mão para ele, e o vampiro puxa em sua direção, dando-lhe um beijo. Yasmin fica atordoada, observando isso. Dona dos Tines não tolera tal atrevimento para com seu escolhido e, gritando, tenta acertar o destruidor de lares. Mas acabou não sendo um beijo comum, mas uma transferência de sangue de vampiro, que agora flui da boca de Douglas, perplexo. Depois de dar um tapinha na bochecha dele, Demi concorda alegremente em restaurar seu mundo à sua antiga glória. Um pássaro voa no céu, carregando uma minhoca no bico. Ela já imagina como ele a traz para sua amada. Mas tendo voado para o galho pelo que viu, ele deixa cair sua presa. Vê seu pássaro arrulhando com outro, e o verme pousa na cabeça da sombria Yasmin. Enquanto Douglas afasta o inseto de sua cabeça e quer saber se ela o está ouvindo, a raposa fica de mau humor e finge que está tudo bem. O personagem principal continua dando desculpas, dizendo que Demi teve que lhe dar o sangue, porque graças a isso ele agora poderá ver as memórias das pessoas bebendo seu sangue. Ao mesmo tempo, ele ainda será capaz de usar a cura para que as pessoas não se machuquem, ao que Yasmin simplesmente grita em resposta. Vendo que ela é completamente indiferente às conversas dele, ele decide testar suas habilidades nela, e já estende as mãos para a frente. Yasmin nem tem tempo de entender nada. Depois de virá-la, Douglas puxa a raposa em sua direção e eles se fundem em um beijo. Depois de um segundo, o personagem principal a solta e ela começa a respirar avidamente. Enquanto Douglas tenta descobrir como ela está, a Senhora dos Tines não consegue recuperar o fôlego e mal consegue ficar de pé. Ela cora, cobre o rosto com as palmas das mãos, a cabeça parece nevoada. A menina admite que ficou satisfeita. O jovem fica feliz com isso, mordeu o lábio dela, mas graças à cura logo vai sarar. De todas as emoções que Yasmin viveu, ela nem percebeu. Douglas dá voz a seus planos futuros. Agora ele precisa beijar todos os suspeitos e então eles poderão descobrir quem colocou a marca da maldição nele. O herói pensa que morder os outros é incivilizado, então um beijo é a melhor escolha, pelo qual a raposa está pronta para incinerá-lo. Na arena, Meg pega seu telefone e decide gravar a competição em vídeo. Thomas se junta a ela e pergunta para a garota que agora participará da briga. Meg diz que a briga será entre Tina e Thomas. Enquanto o jovem mastiga batatas fritas e o mestre dos venenos está sentado com o telefone pronto, uma pergunta é ouvida no alto-falante onde está Thomas Smith, e Tina Karen é chamada ao palco. A participante entra na arena, sem tirar os olhos do jogo ao telefone. Pelo alto-falante ela é reconhecida como vencedora do round, pois o segundo adversário não apareceu. Começam os preparativos para a quarta rodada. Thomas percebe que simplesmente se esqueceu de entrar na competição, mas em geral ele não se importa. Ele oferece fichas a Meg. O mestre do veneno pensa que é improvável que o Sr. Smith possa amaldiçoar Douglas. No momento em que ela pensa, Thomas se volta para ela com uma pergunta. Direcionando seu olhar para a arena, ele se pergunta quem bebeu as lágrimas de Meg. A pergunta parece estranha para ela, mas ele responde que foi um dos participantes da competição chamado Douglas Taylor. O Sr. Smith agradece a informação e, levantando a mão, começa a puxar a manga do manto, tentando ver alguma coisa. Seu braço, do cotovelo ao pulso, está coberto com os nomes dos competidores que ele tentava lembrar. Depois de ler todos os nomes, ele se volta novamente para Meg com a questão de quem vai contra quem na próxima rodada. Começa o anúncio da quarta luta. Barbara Wilson e Audrey Ann são convidadas para a arena. Eles apresentam Barbara Wilson. Ela é a segunda chefe de família mais poderosa do continente. Ela é como uma fada que desceu à terra. Em seguida são anunciados os méritos de Audrey Ann. A garota é a representante mais linda e tranquila do país de Yin. Ninguém consegue tirar os olhos dela. Enquanto a multidão aplaude Audrey, a garota fica descontente com a forma como os jurados a apresentaram. Eles poderiam ter feito melhor. Antes do início, os participantes devem desejar boa sorte uns aos outros, enquanto Bárbara se oferece para comerem juntos após a luta, e Audrey quer um pato tão gordo quanto o peito do adversário. Bebendo calmamente o chá, Bárbara lhe oferece um lanche e uma espada se materializa atrás dela, sobre a qual estão potes cheios de pimenta.
A senhorita Wilson partiu para o ataque. Ela decidiu usar a técnica da espada de pimenta na batalha. As latas começaram a cair rapidamente sobre Audrey. Antes de chegar ao solo, eles explodem no ar, as chamas explodem e faíscas voam para os lados. Os jurados assistem a tudo isso da varanda, tapando o nariz e os olhos, e até eles sentem o cheiro horrível. Pensando que o assunto estava resolvido, Bárbara decidiu que havia vencido, pois de acordo com as condições era preciso fazer o adversário chorar. Mas isso não foi o fim. Audrey ilesa desce suavemente da altura. Ela foi capaz de se esquivar de todos os ataques. O inimigo não consegue acreditar no que vê, só há um pensamento em sua cabeça. Ela estava realmente se preparando para atacar o templo dos deuses. Audrey desce ao chão e gentilmente pega a mão de Bárbara, dizendo que ela adora coisas picantes. Essas interações fazem a senhorita Wilson ficar vermelha. A garota não consegue acreditar se Audrey é realmente como ela finalmente não se sente mais sozinha. Aproximando-se ainda mais de Bárbara e abaixando as mãos, a rival diz uma coisa: ela não gosta de gente com calosidades nas palmas. Aproximando-se de seu ouvido, ela sussurra uma pergunta para ela: quer saber há quanto tempo seu oponente está treinando? Afinal, para fazer tais truques, ela teria que fingir que tem preguiça durante o dia e treinar à noite, o que geralmente é um bom plano. Com essas declarações, Bárbara até cai da boca e, no mesmo segundo, Audrey pede para experimentar seu chá. Após engolir o líquido com uma bola de tapioca, Audrey olha com desprezo e diz que essa bebida é nojenta. Incapaz de resistir ao ataque de seu inimigo, a senhorita Wilson balança a mão para acertar a garota atrevida. Audrey habilmente se esquiva do golpe, inclinando-se bruscamente para trás, observando a espada voar perto de seu rosto. Bárbara quis desferir-lhe um golpe fatal, mas não conseguiu. Até largou o chá, que agora se espalha no ar em pequenas gotas e bolinhas de tapioca. Os juízes anunciam que Bárbara Wilson será eliminada da competição por violar as regras, e Audrey é declarada vencedora. A garota não quer simplesmente desistir, a torcida exige que a rodada continue. Em uma transmissão posterior, eles notam que Audrey conseguiu derrotar seu rival com apenas algumas frases: comendo batatas fritas. Maggie e Thomas estão assistindo a batalha, mas não ouviram essas frases, pois estão muito longe. A refeição é interrompida por Douglas. Voltando-se para Maggie, ele parece um morador de rua que brigou. O cabelo está desgrenhado, as mangas do roupão estão rasgadas. Dona Robert cumpriu sua promessa e registrou em vídeo tudo o que aconteceu em sua ausência. Douglas agradece e pergunta onde estão os participantes. Ela conta que os participantes estão na sala de descanso. O personagem principal se vira e vai rapidamente para lá. Não tendo tempo para se surpreender com o estranho comportamento de Douglas, o mestre dos venenos novamente não entende o que está acontecendo, pois alguém se aproximou dela e fechou seus olhos. Essa pessoa era Yasmin, que cobriu os olhos de Megji com a palma da mão para impedi-la de ver o que estava para acontecer. Após a derrota, Bárbara decide ir ao banheiro, pegando simultaneamente um novo copo de chá. Tina percebe ela e, sem se distrair do jogo, quer consolá-la, dizendo que está tudo bem ela ter perdido. Afinal, mesmo que ela ganhe, não é fato que ela precisará de um prêmio. Uma lata de lixo aparece na tela do telefone, avisando Tina que todas as tarefas de hoje foram concluídas e ela pode descansar. Sentada em uma cadeira, Bárbara agradece pelo apoio, mas não a ajudou muito. Seu olhar permaneceu o mesmo abatido. Chegou uma mensagem do grupo de Martin Quartz: após o término da competição eles atacarão o Templo dos Deuses. Bárbara esperava encontrar aliados na arena, mas parece que os inimigos já sabem de seus planos. Audrey a assustou com suas palavras, como se ela visse através dela, falando sobre seu engano e preguiça ostentosa. Ela percebe que talvez o plano dele simplesmente se transforme em suicídio em massa. Desesperada, ela solta o chá das mãos de alguém em quem agora pode confiar. Com um baque surdo, o copo cai no chão e cai nos pés da heroína. A garota abaixou a cabeça, não vê saída para toda essa situação. Ouvem-se passos e agora as mãos de alguém estendem a mão para pegar a bebida derramada, e uma voz familiar diz que o chá foi derramado. Com o coração partido, Bárbara, sem levantar a cabeça, diz que não há nada de errado nisso, pois não precisará mais dele. Um segundo se passa e um rosto e uma familiar cabeça de cabelo azul aparecem na frente de seu rosto. Agarrando-a pelos ombros, Douglas começa a executar seu plano e entrega o seu para Bárbara, que está entorpecida pelo choque. Um minuto atrás ela estava pensando que seus planos estavam desmoronando e tudo estava condenado, e agora um de seus aliados pressionava os lábios nos dela. Tendo percebido um pouco o que está acontecendo, ela se levanta da cadeira e empurra Douglas para longe.
Um personagem principal satisfeito fica na frente dela, lambendo os lábios. Diz que ela tem um chá muito gostoso na boca. A menina fica ainda mais chocada. Há um rubor carmesim em seu rosto novamente. Como esse atrevido pode dizer uma coisa dessas? Enquanto Bárbara argumenta que sua beleza é deslumbrante demais, mas é preciso ter mais moderação e entrar na fila de seus fãs, Douglas já se afastou dela e seguiu em frente. O herói continua a executar seu plano e Tina se torna o próximo alvo. Tendo completado parte de seu objetivo, ele não perde tempo mudando para Audrey enquanto Bárbara observa, e o telefone voa das mãos de uma surpresa Tina para o chão. Douglas agradece a todos e tenta sair rapidamente da sala de descanso enquanto insultos são lançados contra ele sobre ser um pervertido e uma aberração. Mas o Líbano bloqueia sua saída. As meninas gritam para ele não deixar o desavergonhado ir. Isso só faz o jogo do personagem principal. Ele salta correndo e morde os lábios do jovem. Essa visão não passou despercebida por Thomas, Maggie e pela já quase desmaiada Yasmin. Sr. Smith, vendo que todos estão sendo beijados indiscriminadamente, decide esclarecer se ele também precisa ir, ao que recebe uma resposta fortemente negativa das meninas. Furioso, um Líbano confuso grita com Douglas, sem entender o que há de errado com ele. Mas o herói não os escuta mais, e levantando as mãos no ar, vai embora, simplesmente gritando que pede desculpas a eles. Virando-se, ele observa que mais tarde eles poderão tomar chá juntos algum dia. As vítimas de seu assédio não estão preparadas para suportar seu ridículo e querem alcançar Douglas, que já pede salvação a Yasmin. A raposa age rapidamente e protege o escolhido com seu corpo, gritando para que todos o soltem. Bárbara não entende por que uma garota apaixonada por ele está protegendo um traidor, mas Líbano só quer tirar a senhorita dos times do caminho, caso contrário ele a pisoteará também. Douglas não tem planos de parar, e enquanto a raposa o defende, dizendo que conhece quem ele é de verdade, ele beija Maggie pelas costas. Yasmin fica em silêncio, olhando na direção para onde os rapazes apontam para ela, observando as futuras aventuras do herói. A juíza China grita da varanda que qualquer violação de disciplina é proibida na arena e lembra aos participantes que é hora de comerem e se prepararem para as finais. Douglas, ao mesmo tempo, conversa com Maggie, dizendo que a raiva alimenta a maldição e agradece por recarregá-lo com maná. Todos decidem esquecer o incidente e ir comer, só o Líbano continua indignado acima de tudo e diz que vai comer de tudo e não vai deixar uma migalha para o herói. Caminhando atrás dos rapazes, Bárbara analisa que quem eles procuravam é um demônio espião, enviado especialmente para os preguiçosos. Através da competição, ela conseguiu descobrir que a amante dos 4 demônios da Terra é a mestre Audrey Ens. O inimigo enviado procura pessoas com caráter nojento, une-as e alimenta suas forças com sua malícia. Recompensa aqueles que trazem mais ódio ao mundo, motivando outros a fazerem o mesmo. Douglas raciocina que a energia do mal ataca aqueles que ela amaldiçoou. Agora a única maneira de sobreviver é se alimentar dos poderes de Maggie, mas isso não funcionará por muito tempo. Yasmin sugere forçá-la a remover a marca, mas o herói percebe que se eles atacarem, sua maldição o matará imediatamente. Além disso, se quem colocou esta marca morrer, Douglas também não sobreviverá. A raposa começa a entrar em pânico. O que eles devem fazer a seguir? Seu companheiro sugere tentar enganar o inimigo. Depois de pensar um pouco, o Sr. Taylor decide fazer Audrey se apaixonar por ele. Ele pede ajuda com dicas de como cortejar garotas de Yasmin, que mais uma vez colocou fogo em propostas tão atrevidas. Ela é acalmada por Medji, que explica que isso é uma necessidade e nada mais. A raposa entende isso e retira o fogo. O mestre do veneno se decide, sussurrando em seu ouvido para pedir que ela conte por que se apaixonou por Douglas. Enquanto Yasmin arde de vergonha, o herói continua tentando descobrir como pode pegar Audrey. Após um breve silêncio, a raposa responde que para isso é preciso cozinhar bem e pensar na menina. Para não esquecer, Douglas pegou um bloco de notas e começou a anotar o que precisava demonstrar seus dotes culinários, para depois mostrar o papel importante que a garota desempenha em sua vida. Yasmin acrescenta que é preciso acreditar, compreender, ajudar e estar sempre pronto para defendê-la. Ele continua as notas, repetindo a necessidade de olhar o mundo através dos olhos dela e compreendê-lo, e é preciso organizar um sistema confiável de assistência mútua. Colocando a mão no coração, a menina resume que em geral ele é uma pessoa única e ninguém pode substituí-lo. Douglas já considera isso uma bobagem e não anota suas palavras em um caderno, pois é óbvio que cada pessoa no mundo é única. Afastando-se e franzindo a testa, Yasmin diz que agora pode ir até a Audrey, e o herói estava apenas se preparando, pois o conhecimento que adquiriu já é suficiente.
Mas ele não esquece, agradece ao companheiro, ao que a raposa emite um grunhido em resposta. Mas ele não termina aí, o que significa que agradece a ela por amá-lo do jeito que ele é agora. Virando-se, Yasmin ficou surpresa ao ouvir essas palavras de seu escolhido. O coração da jovem começou a palpitar. Ela joga os braços em volta do pescoço dele e começa a abraçá-lo e pede para ele repetir, mas ele apenas responde que é hora de eles irem comer. No caminho, Douglas sugere primeiro romper a conexão entre o chifrudo Líbano e Audrey. No prato novamente está comida rica em nutrientes das empregadas do mais alto nível, uma porção contendo tudo que uma aristocracia preguiçosa precisa. O chefe da família, dos Stines, pede para usar colheres de escama de dragão incrivelmente valiosas e aplicar uma fina camada de comida no dedo. Dizer que este é o sabor que dezenas de gerações de preguiçosos desfrutaram. Líbano pede a todos que estão sentados à mesa que não deixem nada para o gado de Douglas, mas Tina simplesmente decide ficar sentada ao telefone enquanto todos comem. Pegando uma colher, Bárbara agradece a oportunidade de saborear esses pratos, mas ao mesmo tempo se pergunta se essa comida é diferente da que tem em casa. Audrey decide colocar lenha na fogueira perguntando se um bando de perdedores tem vergonha de jantar aqui. Bárbara rebate respondendo que ninguém disse que apenas os vencedores poderiam jantar aqui. A menina entende que deve ficar aqui o maior tempo possível para entrar em contato com alguém do grupo de Martin Kvars. Continuando a refeição, Audrey sente algum cheiro. Toda a sala se enche do aroma de uma comida deliciosa. Douglas é ouvido gritando enquanto ordena que todos parem de comer o lixo colocado em seus pratos. Meg e Yasmin ajudam o personagem principal a trazer uma mesa recheada de pratos deliciosos. Ele preparou o almoço para todos os participantes. Todos os caras olham para ele com apreensão, ficam surpresos que Douglas saiba cozinhar, se perguntam se é possível comê-lo. O juiz perde a paciência, não fica feliz que sua filha esteja ao lado de um fracote. O chefe da família, dos Stines, continua a gritar com ele para tirar a comida daqui, mas Douglas ignora completamente suas palavras e continua mexendo a massa. O herói pega o camarão pelo rabo e começa a mergulhá-lo na mistura, cobrindo-o com massa. A paciência do pai de Yasmin está se esgotando e ele quer dar uma lição ao menino, juntando forças na palma da mão e gritando como ele ousa fazer isso. Direcionando o fogo para o personagem principal, Douglas rapidamente coloca um camarão na mistura à sua frente. O plano funciona perfeitamente, só o fogo mágico pode dar a melhor e mais crocante massa para o prato. A raposa furiosa que se aproxima é interrompida por um camarão, que o personagem principal enfia descaradamente em sua boca. Dustine tosse e Douglas avisa para ter cuidado porque a comida ainda está quente. Preocupada, Yasmin corre até o pai e pede que ele cuspa a comida se estiver muito quente. Mas em vez de ficar com raiva e cuspir o prato empurrado à força, ele começa a comer avidamente o camarão quente. O Líbano ficou preocupado e imediatamente começou a perguntar o que Douglas queria fazer e alertou-o para não fazer truques. A personagem principal coloca um prato de camarão frito na frente de Audrey. Ela fica claramente surpresa com tudo o que está acontecendo. Mas tudo isso acontece por uma razão, porque no passado o povo do país os adorava. Mas isso foi há muito tempo, antes do país de ser capturado por demônios. Um dia o monstro os atacou, e os súditos que lutavam ordenaram que a senhora Audrey fugisse. A menina correu o mais rápido que pôde e se refugiou em uma lanchonete que servia camarão frito e estava aberta há mais de 100 anos. Desde então, a deliciosa comida de rua das pessoas comuns desapareceu completamente. Audrey pergunta a Douglas se ele quer chamar a atenção dela com comida para plebeus. Vendo que nem a comida da infância derreteu o coração do inimigo, ele entende que só camarão não será suficiente. Mas para esta ocasião pensou no seguinte, preparando mais bolinhos, macarrão de arroz especial, panqueca de ovo, peixe frito, farelo picante com legumes e churrasco com tofu. A salivação de todos aumenta e Douglas repete que se a comida das pessoas comuns não lhes convém, ele comerá tudo sozinho. Enquanto Lebanon e Audrey estão sentados sozinhos à mesa com os pratos vazios, todos decidem se aproximar dos pratos preparados pelo personagem principal. As meninas simplesmente enlouquecem com a comida deliciosa, exigindo uma porção maior e mais rápida. Audrey pergunta a Ligan se ele engoliu saliva, ao que ele responde com irritação que pensa assim. O Sr. Taylor decide descobrir se eles gostaram mais do lixo que receberam. O chifrudo não gosta dos ataques em sua direção e afirma que Douglas não poderá suborná-los. Pegando a colher que está ao lado do prato de Ligan, o herói decide lambê-la e, com base nisso, declara que sua colher contém veneno.
Ele então acrescenta que a colher de Audrey também está envenenada. Os rapazes ficam chocados e não acreditam nas palavras do oponente. Douglas continua acabando com toda a empresa, pegando outras colheres. Ele diz que estão todas envenenadas. Ele conclui todos os fatos declarados com uma conclusão terrível para eles. Eles tentaram matar todos eles. Mas isso não seria apenas um assassinato. A família dos Tines foi atraída para esses atos sujos e queria incriminá-los. Cansado de ouvir essas bobagens, Ligan bate a mão na mesa, mandando Douglas calar a boca, e decide ir ao banheiro. O chifrudo saiu correndo para a rua, aproximando-se da porta, chutou-a e saiu. Já na rua, Líbano começa a ligar e ficar bravo porque não lhe contaram que havia veneno na comida e se queriam mesmo matá-lo junto com eles. Ele também quer saber por que matar todos se o alvo inicialmente era apenas Douglas. Ele simplesmente é informado de que há mais alvos. Orned grita que se recusa e não quer fazer isso, ao que é lembrado de que queria mudar o mundo, e agora suas palavras acabaram sendo conversa fiada. Eles continuam a gritar com ele, chamando de bufão comum, perguntando o que ele pensa de si mesmo. O Líbano afirma que todos nascem incapazes de fazer qualquer coisa, alguns simplesmente têm mais sorte do que outros. Ele sente uma dor terrível e insuportável perfurá-lo, ele aperta o peito e começa a tossir sangue. O jovem sente como se seus órgãos estivessem apodrecendo por dentro. Uma voz vinda do telefone o avisa que se ele recusar a tarefa, seu corpo não suportará a energia da raiva. Líbano lembra de Douglas e percebe que ele estava na mesma situação. O jovem nem consegue entender como conseguiu passar por tanta dor. Começa a escurecer em seus olhos. Esse é realmente o seu fim. É assim que sua curta vida terminará. Memórias de como seus colegas batiam nele quando criança vêm à mente. A surra termina quando um dos colegas diz que é hora de eles irem para as provas. No exame, o primeiro lugar, como sempre, fica com um aluno chamado Martin Kvars. Todos apoiam o menino e gritam parabéns para ele. Desde criança, Líbano não considerava Martin especial, mas sim uma pessoa estúpida e educada que teve a sorte de nascer com talento. Ele decide ir para casa e seus colegas gritam nas suas costas que amanhã vão bater nele novamente. Mas o Líbano sabe que há quem não só seja mais talentoso que ele, mas também mais persistente. O menino entende que não tem chance de se tornar como Martin. Tudo o que ele pode fazer é orar e esperar a sorte enviada do céu. Mas ele nunca se perguntou por que o sistema precisava de alguém como ele. Nos últimos minutos, ele consegue ver uma figura com orelhas de coelho aparecer na sua frente. Ele só não queria pensar em nada, porque se você pensar, poderá descobrir o que nunca gostaria de saber. Na casa da mesa ocorre um diálogo entre Audrey e Douglas. O herói sugere que eles não verão o Líbano novamente, e a garota nota sarcasticamente que ele o menciona com muita frequência. Ele realmente gostava tanto dele? Douglas, olhando o inimigo diretamente nos olhos, declara que para ela o chifrudo é apenas bucha de canhão. Ele entende que nas mãos dos demônios, o menino confuso era apenas um peão. Audrey simplesmente cobre a boca e diz que não entende do que estão falando. Depois de encher uma tigela de sopa e sentar-se à mesa, o herói agora se oferece para explicar tudo para ela. Entregando uma tigela para a garota, ele convida Misens para se tornar sua namorada. Corada e envergonhada, ela decide perguntar por que ele gostava dela. Essa pergunta pega o personagem principal de surpresa, e ele decide usar o conhecimento de Yasmin. Como confessar seu amor a uma garota segundo Martin Kvars? A primeira coisa é atrair a atenção dela com sua capacidade de mostrar o quanto ela é importante para você. Agarrando a mão de Audrey e olhando-a diretamente nos olhos, ele diz que gostou muito do fato de ela não ser como todo mundo, acrescentando que ela irrita todo mundo e provavelmente não tem muitos amigos. Aí ele passa para o segundo passo, olha o mundo pelos olhos dela. O herói diz que está deprimido, assim como ela, ninguém o ama. Douglas sobe na mesa e não para de falar bobagem sobre como eles definitivamente vão ficar juntos enquanto Audrey tenta afastá-lo e dizer para ele sair daqui rapidamente. De repente, inesperadamente, o personagem principal sente que a mesa embaixo dele está desabando e de repente agarra a garota pelos ombros para segurá-la. Na verdade, um enorme lustre e pedaços do teto caíram sobre a mesa. Douglas conseguiu agarrar Audrey e puxou seu corpo para frente para que os destroços não o atingissem. Bárbara e Tina correram para saber se estava tudo bem, ao que o herói disse que estava tudo bem e mandou que fossem comer. A foto de Douglas deitado em cima de Audrey não agradou ao gosto de Yasmin, e ela sugere que todos saiam para fora, onde há mais espaço. A raposa mal consegue se conter e grita para o escolhido sair imediatamente de cima da garota.
Enquanto a espada de Bárbara leva a mesa com comida lá fora e todos vão para fora, Audrey e Douglas ficam sozinhos. Isso é bom porque agora os culpados não sofrerão se forem atacados. O personagem principal não desiste de tentar alimentar a menina com camarão, ela recusa. Douglas não desiste, pois preparou especialmente este prato. Como foi preparado antes, Audrey torce o nariz. Mas ela não poderá experimentar a comida, seus olhos se arregalam e o sangue espirra de sua boca. Sr. Taylor não entende o que está acontecendo, gotas de sangue voam em seu rosto. Tori fica na frente dele, declarando que a missão acabou, e perfura Audrey no peito. A empregada agradece por distrair a todos, pois agora ela não terá que trabalhar com o público. Zombando, ela diz que o noticiário vai escrever sobre como Douglas Taylor atacou Audrey Ames, e 2 morreram durante a briga. O personagem principal decide agir imediatamente, agarrando o chifre que Audrey foi perfurado e puxando. Douglas puxa a buzina com dificuldade. Audrey começa a tossir ainda mais e listras vermelhas rapidamente se espalham pelo tecido de seu peito. Sr. Taylor coloca o poder do elemento metal no objeto para torná-lo mais pesado, e o joga direto no peito de Tori. O chifre o atravessa. Sua força foi suficiente para o objeto passar pelo corpo do inimigo e voar mais longe, deixando um buraco. A buzina perfura a parede atrás da empregada e penetra quase completamente no concreto, causando inúmeras rachaduras ao longo da parede. Douglas agarra Tori pelo pescoço e furiosamente morde seus lábios para beber seu sangue. Com tudo o que está acontecendo, a menina ferida fica em estado de choque, porque tudo acabou assim. O personagem principal olha para ela com distanciamento, sem expressar nenhuma emoção. Tudo o que ele precisa são as lembranças dela. Tori grita para aquele tarado safado deixá-la enquanto Douglas a segura, lembrando-a de que foi ela quem começou a escalar primeiro. A isso ele acrescenta que ela é uma serva comum, embora de alto nível, que tentou matar a Lorde Demônio Audrey Ames. O inimigo claramente não esperava tais acusações e quer saber onde aprendeu sobre os demônios. Douglas faz uma contra-pergunta, como uma empregada pode ousar atacar sua patroa, mas a resposta acaba sendo simples, pois eles estão presos por um selo e se Audrey morrer, então chegará o fim para o jovem. Ao ouvir essa resposta, a senhorita Ames começa a entrar em pânico. Será que os demônios realmente decidiram se livrar dela? Ela lembra que antes do início da competição lhe foi prometido que se ela ajudasse os demônios a matar Douglas sem levantar suspeitas, eles pensariam na questão da libertação do país de Yin. Sangrando, ela percebe que ela também era apenas um peão dos demônios. Ajustando seus chifres e pensando que a missão está cumprida, Tori tem certeza de que seus inimigos morrerão em breve. Assim que ela se vira para se despedir de seus inimigos, ela vê uma foto de Douglas aplicando cura nas feridas de Audrey. Raios quentes de magia curativa emanam da mão do herói e as feridas começam a cicatrizar sozinhas. Congelada de surpresa, Tori não consegue pronunciar uma palavra, ela apenas observa enquanto todos os seus esforços caem no esquecimento. Audrey fica confusa enquanto Douglas continua segurando a mão em seu peito e anuncia que enquanto ele estiver aqui eles não poderão matá-la. Mas Tori não vai parar por aí. Ela poderia ter previsto tal resultado e tinha um as sobrando na manga. Com um estalar de dedos, ela chama seus companheiros para dentro da sala, que imediatamente aparecem armados até os dentes. Protegendo Audrey, o personagem principal diz que eles precisam sair daqui porque são muitos, ele não tem mais forças para lidar com todos eles. De repente, do nada, rostos conhecidos aparecem e saltam sobre os adversários, começando a desabotoar seus ternos e puxar suas orelhas. Amber, Emma e Megan chegaram na hora certa. Isso, claro, não fazia parte dos planos da Tori. Ela não consegue entender o que essas empregadas fracas estão fazendo aqui. Megan grita que eles imediatamente perceberam que algo estava errado aqui, e Amber joga para seu mestre uma camisola de um de seus oponentes. Douglas o pega enquanto sua empregada ordena que ele absorva a coisa e recupere seus poderes. Tendo absorvido o penhoar de uma empregada de alto nível, são-lhe acrescentados 1.200 pontos de mana. Aproveitando-se disso, recorre à ajuda do elemento vento, desferindo-lhe um golpe rápido. Um rápido redemoinho arranca as roupas das empregadas inimigas, deixando-as nuas. Mesmo parados na rua, os rapazes percebem que o vento aumentou na direção da sala de jantar, e Yasmin decide que precisam verificar se está tudo bem ali. Tori fica furiosa com tudo o que está acontecendo. Ela pergunta às criadas de Douglas se elas são traidoras, ao que recebe resposta afirmativa. Embora ela não devesse se surpreender com esta resposta, em sua opinião apenas empregadas domésticas de baixo escalão fariam tal coisa, elas realmente se atreviam a desafiar todo o mundo demoníaco?
Amber apenas sorri com suas palavras, dizendo que entre todos os demônios que conhecem, ninguém pode competir com os poderes de Douglas. Quando ela disse isso, o personagem principal já havia obrigado todas as empregadas que o atacaram a fugir. A menina continua dizendo que se ele destruir todos os demônios, então logicamente não deixará as criadas vivas. Vendo todos os seus assistentes fugirem do campo de batalha, Tori ouve Amber perguntando se ela quer sua liberdade de volta. Tori recebe uma notificação de que a missão foi concluída e seu pupilo aumentou o nível de preguiça para o 6º, e ela recebe uma recompensa e é declarada empregada doméstica de alto nível. Megan vê isso e se aproxima, admirando sinceramente a garota. A empregada da família Smith pergunta quem ela é. Megan se apresenta a ela e explica que só recentemente se tornou empregada doméstica. Ela também apresenta suas irmãs, Rainha das Bestas Amber Theon e Princesa dos Insetos Emma Flynn. Tori os aconselha a esquecer quem um dia foram, agora são servos de demônios. Megan não fica atrás dela, bombardeando-a com perguntas sobre quem ela foi sua oponente no passado. Isso começa a incomodar Tori, e ela diz secamente que é apenas um demônio. Seguindo em frente, ela repete que é apenas um demônio comum cumprindo as missões que lhe foram ordenadas. Baixando o olhar triste, Tori não entende por que precisa se lembrar do passado. Ela acredita sinceramente que é melhor trabalhar mais, juntar dinheiro e passar a velhice sem problemas. Lembrando as empregadas domésticas que não pensem que revolução é algo nobre. E acrescenta um pensamento final, perguntando se eles acham que serão perdoados se contarem toda a verdade aos preguiçosos. Voltando-se para a saída, Tori encontra no caminho a ofegante Yasmin, que foi a primeira a chegar ao local. A raposa imediatamente a ataca com acusações e questionamentos sobre o que ela fez com Douglas. Ao que Tori simplesmente abre mais a porta com um sorriso e a convida a ver tudo por si mesma. Yasmin entra na sala e vê seu escolhido montado na empregada e tentando tirar a roupa para coletar ainda mais maná. Enquanto a menina tenta reprimir sua raiva, Bárbara e Tina, que chegaram a tempo, ficam chocadas e agora presumem que por isso Douglas decidiu levar todos para fora. Quando questionado por participantes ignorantes o que está fazendo, o herói segura nas mãos a saia que acabou de tirar do inimigo e não sabe como explicar-lhe tudo isso. Megan decide defender seu mestre, ela não entende por que todos olham para ele como um pervertido. A empregada decide embranquecer a reputação de Douglas e explica que na próxima etapa da competição ele terá que competir de pijama, então resolveu experimentar o pijama da empregada. Tina ainda tem uma pergunta para ele: por que ele está no banheiro feminino? Ao que recebe a resposta que Douglas queria verificar se as empregadas tinham armas. A moça não confia nele, embora o jovem jure que só queria que a competição fosse justa. Os participantes da competição disseram que fingiriam acreditar que o dragão era um pervertido. Mas como Douglas pode explicar o fato de ter um vestido nas mãos, a menos que tenha decidido se fantasiar? O jovem simplesmente faz uma cara de inocente, perguntando o que há de errado nisso. Eles são contra ele se fantasiar. Bárbara não aguenta e começa a gritar com ele, porque ele é homem e deveria ter vergonha, mas Douglas acha que se você pensa assim, então quem tem vergonha são eles. Na opinião dele, ela simplesmente tem medo de que com um vestido ele fique mais bonito que ela. Sua rival fica simplesmente chocada com suas palavras. A personagem principal se aproxima dela e promete que depois da competição elas vão sair e se mostrar e descobrir qual delas é mais bonita. Bárbara se afasta envergonhada, simplesmente chamando de doente, declarando que não vai fazer nada. Mas ela pensa, será que ele realmente está tentando inventar algo para fazê-la ficar? Douglas continua a sussurrar, fazendo perguntas como: ela está com medo de que ele seja realmente mais bonito. Enquanto suas criadas elogiavam seu mestre por sua resiliência e sugeriam que trocassem de roupa, surgiu na cabeça de Bárbara a suposição de que talvez Douglas participaria do ataque ao Templo dos Deuses. Tais pensamentos a fazem sorrir, pensando que o Sr. Taylor não é tão simplório quanto ela pensava que fosse. O personagem principal convida Audrey para ir trocar de roupa com ele. A garota fica constrangida com tal proposta e pergunta o que ela tem a ver com isso. Sem ouvir suas respostas, Douglas a pega e a leva embora, continuando a falar sobre ajudá-la a tirar a roupa. Bárbara pergunta a Yasmin se eles vão apenas olhar para toda essa selvageria e não fazer nada, ao que a raposa simplesmente levanta as mãos. A senhorita Wilson simplesmente cobre o rosto com a mão porque Douglas parece mais um pervertido do que um salvador. O início da terceira rodada da competição é anunciado pelo alto-falante, e é proposto o encontro na arena em meia hora de pijama. Enquanto isso, Douglas arrastou Audrey para o banheiro masculino. O jovem diz para ela não ter medo, se forem notados, ele simplesmente dirá que ela é um homem.
O personagem principal pede para a garota retirar o selo dele. Ele é alvo dos demônios, mas eles não conseguirão matá-lo, então tentarão matá-la. Audrey quer saber por que ele deixou aquelas empregadas irem, porque elas vão voltar para pegar sua cabeça. No caminho, Douglas tira o manto e explica que os demônios têm um grande número de servos, então algumas empregadas não vão mudar nada. A garota se vira e ouve a proposta do herói. De acordo com seu plano, eles deveriam se concentrar no líder. Não tem motivos para se trocar por peões. Audrey admite para ele que o selo não pode simplesmente ser removido, ele só desaparecerá após a morte. Tendo ouvido notícias não muito boas, Douglas percebe que eles estão em apuros. Ele casualmente diz que agora precisará proteger Audrey pelo resto da vida. Sentindo-se apreensiva, a garota apenas sorri, como se ele a estivesse pedindo em casamento, chamando-o de autoconfiante. Ela imediatamente se esforça para notificá-lo de que exige muito de sua alma gêmea. Virando a cabeça, ela não tem tempo de terminar, pois Douglas aparece diante dela na forma de uma garota inocente. Antigamente diziam que a verdadeira beleza não está no corpo, mas na alma. O temperamento, a elegância, o caráter e a aura de Douglas parecem simplesmente ideais. Embora não seja mulher, ele é a prova viva de que a beleza é eterna. Beleza e elegância são os valores mais elevados do Reino Yin, e Audrey é a líder de seu povo. Mas agora ela só pode admitir sua derrota completa. Ela viu alguém muito superior a ela. A garota fica com vergonha desse cara parecer mais legal que ela. Ela diz que ele merece ocupar o lugar do rei do país de Yin. Douglas a incentiva, dizendo que a aparência depende muito da roupa. Só isso. Ele pega o pijama, vai até a Audrey e a convida a se trocar, pois a competição começará em breve. Donnens começa a gritar que não vai usar tanto horror, mas Douglas insiste, dizendo que essas roupas são melhores do que as que ela está vestindo agora. Audrey continua insistindo que quer ficar com as roupas nacionais de seu reino, mas o jovem diz para ela não se preocupar, ele a ajudará a tirar a roupa. Douglas não responde aos seus gritos de que ela consegue lidar com isso sozinha e a ajuda a tirar a roupa rapidamente, vestindo-a de pijama. Choramingando e envergonhada, Audrey o chama de pervertido, apenas para ouvir o cara comentar que essas roupas combinam melhor com ela. Ele acrescenta ainda que vai devorar as roupas velhas dela, mas depois se corrige e diz que vai escondê-las em algum lugar. Agora, em vez de ser a chefe do Reino Yin, Audrey pensa que com essas roupas ela parece uma estudante comum. Douglas se aproxima dela para perguntar o que há de errado nisso. Afinal, agora ela não terá mais que servir aos demônios. Essas palavras mergulham Audrey nas memórias do passado, uma vez que ela se tornou um deles para proteger a vida de seu povo. Douglas interrompe suas reminiscências, dizendo que ela realmente é uma ótima pessoa. O personagem principal acalma Audrey e a convida a confiar nele. Ela decide confiar e lhe oferece a mão, mencionando que ele nem sabe do que os demônios são capazes. A garota o conecta com o sistema demoníaco. Agora a energia da raiva não lhe causará nenhum dano. Isso é tudo que Audrey pode fazer para ajudá-lo, porque a energia da raiva é a fonte do poder dos demônios. Douglas descobre que se atacá-los abertamente, apenas os fortalecerá. A personagem principal decide confirmar a suposição de que Alison Teague é um demônio. Seu aliado confirma isso. Ela, como Alison, é um demônio da terra. Acima deles estão os demônios do céu, e depois os reis demônios. O jovem agarra o demônio pelos ombros e pede que ela bata nele o mais rápido possível. Audrey concorda, embora não entenda por que isso é necessário. Ela apenas pede que ele avise se doer para que ela pare. Ela reúne sua energia e usa a força Yin Yang, direcionando-a diretamente para a cabeça de Douglas. Mas nada acontece, não há um único dano aos heróis, ele apenas sente como seu mana aumenta. Então ataques de demônios são ataques de veneno. Digerindo esse pensamento, ele ouve a preocupação de Audrey. Ela entende que agora ele está imune à energia da raiva, mas mesmo assim esse golpe deve ter sido desagradável para ele. Douglas não sente dano, podendo transformar o veneno do feitiço em maná, utilizando o elemento madeira e sua purificação. A menina continua se sentindo um fardo para ele, mas o herói garante que o ajudou muito e que continua usando feitiços. Audrey não entende o quanto ela é útil para ele. Ela acha que Douglas está fingindo, pois o feitiço não fez nada. O jovem a abraça e diz que discorda fundamentalmente dela e fala absolutamente sério. Olhando-a diretamente nos olhos, ele admite que gosta de sua força incrível. Olhando para ele, Audrey percebe que não sente nele uma gota de mentira ou fingimento. Os jurados mandam os participantes se apressarem porque a competição vai começar em 5 minutos. A minhoca cai novamente em Yasmin. Isso já está virando uma espécie de tradição. Douglas se apressa,
carregando Audrey nos braços e pedindo ajuda a Yasmin, que não consegue vê-la noiva de camisa. Ela estreita os olhos para eles e se pergunta o que eles estavam fazendo ali juntos. Mas seria melhor para ela não saber como. Nos últimos minutos antes da competição, Audrey despejou maldições e acusações contra Douglas para aumentar seu maná. O jovem responde que eles não estavam fazendo nada de especial, apenas tirou o maná dela. Agora ele quer ir para a competição, e quer deixar a exausta Audrey aos cuidados de Yasmin, que está pronta para jogá-la no chão. Douglas concorda com isso também. O principal é que a raposa não a mate, o que a menina fica maravilhada com sua falta de empatia. Mas, por outro lado, se você observar a ação dele, ele confiou sua vida nas mãos dela. Sr. Taylor diz que ainda seria melhor usar alguns feitiços de proteção neles. Ele imediatamente começa a usar o elemento metal na raposa para o corpo de aço, o elemento madeira para a limpeza, o elemento água e gelo. E então ele continua adicionando o elemento da barreira terrestre, o elemento relâmpago com o tremor da terra e o elemento vento, à luz de um diamante. Com essa proteção, Yasmin definitivamente não pode ter medo de nenhum inimigo. A garota agradece pelo esforço que ele despendeu para protegê-la. Mas ela expressa sua insatisfação, pois o herói não sabe se poderá voltar e se realmente decidiu deixar isso para ela como presente de despedida. Mas Douglas acalma, explicando que seu suprimento de maná está cheio e ele pode gastar um pouco sem se machucar. Mas a raposa não está brincando. Ela diz ao jovem que não quer mais salvar o cadáver dele. Neste segundo, o personagem principal sente algo estranho, sente um novo poder em seu coração. Não importa o quanto ele treinasse, ele nunca havia sentido tais emoções antes. Tendo percebido tudo, ele quer descobrir com Yasmin se sua vida é realmente tão importante para ela. A garota se aproxima e começa a dar tapinhas na cabeça dele, chamando de bobo, e ele continua dizendo que quando se tornar campeão, irá para o templo dos deuses. Se ele conseguir destruir os demônios, o mundo dos preguiçosos mudará completamente, o poder e o dinheiro encontrarão novos donos. Douglas avisa Yasmin que tudo que ela conhece vai mudar, a família, sua riqueza, seu status. Com tudo o que acontecer no futuro, ele terá que mudar também. Depois de ouvir todo esse discurso pomposo, a raposa agarra Audrey pelas pernas e bate com a cabeça no crânio de Douglas. Ela admite que não lhe importa se ele muda ou não, o principal é que ele volte. Cortamos para Tina, que está sentada ao telefone e se dirigindo ao irmão, dizendo que chegou afinal. Ela quer que ele espere mais um pouco por ela, ela logo chegará para buscá-lo. Como uma vez eles concordaram que serviriam aos deuses e passariam a vida inteira juntos. Ela se lembra de como seu irmão se tornou o campeão dos preguiçosos e lhe mostrou seus prêmios. Ele teve que ir ao templo dos deuses e deixou para ela todo o dinheiro, que deveria ter durado muito tempo. Suas últimas palavras para ela foram que agora ela pode comprar qualquer telefone e instruções para ser feliz. Mas na verdade ela não estava feliz com a vitória do irmão, a única coisa que sentia era um vazio na alma. Afinal, se ele não estiver com ela, ela nunca será verdadeiramente feliz. Quando seu irmão foi ao templo dos deuses, Tina decidiu hackear o sistema do preguiçoso. Graças a isso, ela aprendeu que o sistema coleta dados sobre o quanto eles se movem e como se sentem todos os dias. Quanto mais ações e sentimentos, menos pontos são atribuídos aos preguiçosos. E para subir de nível rapidamente, você não precisa fazer nada, não se lembrar de nada e não querer nada. O melhor método para conseguir isso é sentar-se em frente ao telefone, nada muda ou permanece em sua cabeça. Este método não é fácil para muitos, eles não podem ficar sentados ao telefone o dia todo. Mas a Tina é humana e esse é um dos seus talentos. Desde que ela tem internet ela pode ficar sentada ao telefone até o fim da vida. Durante o tempo que passou deitada, ela subiu para o nível 18. Não havia ninguém no mundo mais preguiçoso que ela. Todos apenas a observaram subir ao pedestal dos preguiçosos, percebendo que as pessoas não podem ser derrotadas pela preguiça. O único obstáculo no seu caminho é o dragão, que já entrou na arena para a competição. O juiz Tina pergunta onde estão os concorrentes Audrey e Lebanon, ao que ele conta como eles foram ao banheiro e não voltaram. O senhor dos chinês, é claro, não acredita em uma única palavra do que diz. Douglas também percebe que há apenas 2 juízes e se pergunta onde está Orion. A professora conta que o Sr. Cosey foi para casa porque tinha algum trabalho a fazer. O chefe da família dos Tines diz que não pode deixar vencer um preguiçoso 4º nível, mesmo que tenha que subornar todos os espectadores para declarar Tina Karen a vencedora. O mundo não é tão simples como Douglas pensa, a raposa quer que ele finalmente desista. Mas o jovem entende que se vencer salvará Yasmin, mas a família dela está do lado dos demônios.
e se perder terá que abandoná-la, mas a família dela viverá em paz. Ele faz uma última pergunta à raposa se ele gostaria que Douglas ganhasse ou perdesse. Senhor dos Times relembra uma conversa com os patrões. Sua filha estava ficando cada vez mais forte. Se ela continuar assim e eles tiverem que continuar, eles vão se livrar dela. Ele serve aos demônios e a lei é a lei. A raposa sempre prometeu garantir que sua filha não criasse problemas. Terminadas as negociações, ele finalmente volta sua atenção para a filha, que implorava por livros sobre magia, e, sem conseguir se conter, joga um travesseiro nela para calá-la. Depois de tirar o travesseiro do rosto, lágrimas aparecem no rosto da raposinha. Seu pai pergunta por que ela está chorando. Ela não quer explicar nada ao pai e apenas se enterra no travesseiro, dizendo que vai dormir. Enquanto sua filhinha dorme, seu pai se pergunta se vale a pena se preocupar com esse monstrinho. Entrando no quarto, ele decide levar um cobertor, e começa a ouvir a menina começar a falar durante o sono. A raposa se revira e até dormindo começa a chorar e a pedir perdão ao pai, prometendo que será obediente. Ao ouvir essas palavras, a raposa suspira e percebe que deve tentar garantir que sua filha sobreviva. O pai se aproxima e cobre Yasmin com um cobertor quentinho. A menina imediatamente se acalma e continua dormindo tranquilamente. Voltando do cochilo, ele diz a Douglas que não importa se ele ganha ou perde. Ele o aconselha que depois da competição ele deveria buscar Yasmin e eles sairiam daqui juntos. Neste momento da sala, Tina já entende que muito provavelmente os jurados a tornarão a vencedora, o que significa que hoje ela poderá conhecer seu irmão. Resta descobrir o que Douglas Taylor está fazendo neste momento. Antes mesmo que ela tivesse tempo de pensar no assunto, o personagem principal entra em seu quarto e a convida a desistir, pois deve se tornar um campeão. Tina discorda fundamentalmente disso e acredita que ele simplesmente tem medo de enfrentá-la na arena 1 a 1, mas Douglas diz a ela que ela não tem motivos para lutar. Aproximando-se de seu rival, ele se inclina em direção ao ouvido dela e diz que seu irmão já está morto. Ao ouvir essas palavras, a menina começa a suar frio. Começa a receber avisos. Tina é levada pelos seus sentimentos. Se ela não parar, o nível de preguiça pode diminuir. Ela ouve uma voz eletrônica exigindo que ela retorne ao seu estado normal, mas a senhorita Karen não consegue mais se conter. Uma lágrima escorre por seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Tina calmamente enxuga uma lágrima com a manga e diz que Douglas está fazendo isso de propósito para irritá-la, mas não conseguirá. Mas o jovem vê que esta notícia excitou a menina. Se ela tivesse tomado isso como um insulto comum, dificilmente teria suado. Ele continua a chocar Tina ao contar como todos os anos o campeão da competição dos preguiçosos vai ao Palácio dos Deuses e depois desaparece sem deixar vestígios. Douglas entende que a garota já pensou mais de uma vez porque isso realmente está acontecendo. Deitado na cama, ele convida Tina a acordar, embora ela possa optar por continuar vivendo seus sonhos. Que ironia! Uma competição de preguiçosos. Esta é uma competição de desamparo. A heroína agarra a cabeça e tenta não demonstrar pânico. Atrás da porta, o juiz Tina lembra ao competidor que é hora de dormir. Douglas continua tentando despertar a consciência de Tina. Ela sabe a verdade sobre o mundo, mas tenta blindá-la. Neste momento Alison segue em direção ao quarto da menina. A personagem principal acredita que Miss Karen já sofreu o suficiente e quer fazer dela uma aliada. Segurando a mão dela, ele a convida para se juntar a ele e juntos tentarem dissipar as mentiras dos demônios. Depois de pensar por alguns segundos, ela diz que quer desistir da competição. A porta da sala se abre e Alison grita alegremente que prepararam uma surpresa para Tina. Senhora Teag diz que com a saída de Orion, eles decidiram apresentá-la a um novo juiz. Ele é apresentado como campeão da competição anterior. Ao ver o homem no corredor, Douglas e Tina simplesmente abrem a boca de surpresa. O irmão dela está na soleira. Monte Karen passa a ser o terceiro juiz. Com um sorriso no rosto cumprimenta a irmã. Monte diz a ela que cumprirá sua promessa. Eles irão juntos ao Templo dos Deuses. Após sua vitória, inspirado pelo sucesso, o Sr. Karen ultrapassa a soleira do Templo dos Deuses, mas em vez de uma recepção pomposa, uma enorme poça de sangue se espalha à sua frente e o chão fica coberto de ossos. Neste segundo ele percebe tudo. Monte repetidamente se pergunta como no mundo deles é possível não fazer nada e ter tudo. Tudo acabou sendo simples, eles foram alimentados para o abate. Uma demônio chamada Mira Evans se apresenta para ele. Ela fica surpresa. Ele acabou sendo a primeira pessoa que não começou a chorar quando descobriu tudo. O jovem entende que não adianta chorar, eles não vão deixá-lo sair de qualquer maneira. Mira conta que durante uma guerra antiga, ela e a irmã se esconderam em uma câmara criogênica e ele acordou há apenas 5 anos.
A demônio pergunta a Monty, ele era de um mundo onde a força era o mais importante, então por que ele não se importava com sua própria vida? Mas a explicação é simples, antes de entrar no mundo dos preguiçosos ele só trabalhava, não tinha tempo nem para pensar. Sempre gritavam com ele no trabalho. Tudo isso continuou até serem atacados por alienígenas. Ele convida Mira a adivinhar o que ele estava pensando naquele momento. Ela sugere que ele só queria fugir. A única coisa que sonhava na época da invasão era o sonho de morrer rapidamente. Monty nunca mais quis trabalhar. Mas, como sempre, sua irmã veio correndo em seu auxílio, oferecendo-se para se esconder em uma câmara criogênica. Esta é sua última lembrança antes de adormecer. Ele ainda não queria viver por muito tempo. Quando eles acordaram do sono, o mundo já havia mudado irreconhecível. Alguém abriu as portas da câmara criogênica, onde o irmão e a irmã cochilavam, abraçados. Alison os encontrou, ficou feliz em ver gente dos tempos antigos. A menina os parabeniza por estarem no continente dos preguiçosos. Ele imediatamente começa a bombardeá-los com informações, dizendo que os juntará ao sistema dos preguiçosos. Eles precisarão se deitar e não fazer nada, para isso receberão dinheiro e presentes, aproveitando a vida. Monty admite que o continente dos preguiçosos se tornou um verdadeiro paraíso para ele, mesmo que o comam, pelo menos viveu com prazer durante alguns anos. Só há uma condição que ele quer que os demônios cumpram, ele pede que tentem engoli-lo inteiro para que não se machuque. Mira, após ouvir sua história, volta-se para o resto dos demônios. Segundo ela, eles encontraram o que precisam, vão deixá-lo vivo. Um demônio chamado Byron Fritz consulta a demônio Roxy Hans, eles concordam com Mira e decidem manter Monty vivo. Roxy relata que, segundo suas informações, os traidores começarão a agir no próximo ano durante a competição preguiçosa, e esperam que Monty possa destruir a moralidade de seus inimigos. Ele é distraído das lembranças dos acontecimentos do ano passado pela voz familiar de sua irmã chegando até ele. Tina corre até ele e segura sua cabeça entre as mãos. Ela não consegue acreditar que ele está vivo. Monty diz a ela que Douglas mentiu sobre sua morte, chamando-o de blasfemador em quem não se pode confiar. Ele acaricia a cabeça de Tina. Ela ainda não consegue acreditar que isso realmente está acontecendo com ela. Enquanto seu irmão tenta fazê-la pensar que pode vencer a competição, Douglas balança um cobertor para cobri-los. Monty protege a irmã e grita com o jovem, perguntando o que ele vai fazer. Depois de cobrir o irmão e a irmã com um cobertor, Douglas monta neles, e pegando a mão de Monty, coloca o dedo na boca. Ele suga o sangue do dedo para contar suas memórias enquanto o Sr. Karen grita, chamando-o de bastardo. Douglas cospe o sangue restante, dizendo que suas suspeitas não foram confirmadas. Monty é um dos demônios. Acariciando a bochecha do jovem, o personagem principal diz que tudo ficou mais simples. O irmão de Tina concorda com os demônios. A menina não quer ouvir o rival culpando o irmão. Ela joga a mão dele fora e grita para não tocá-lo. Alison não aguenta mais e manda Douglas parar. Ele é declarado desclassificado e Tina Cara é declarada vencedora. Sr. Taylor aponta para os caras, dizendo que na frente dele está o atual campeão e o ex-campeão. Ele pergunta a Alison quanto dinheiro eles gastaram para criar os dois. Mr. Ag ri e pergunta se Douglas quer comprar o lugar de campeão, dizendo que esses dois caras são modelos para todos os preguiçosos do continente. O personagem principal decide parar de fazer piadas e faz seu irmão e irmã como reféns, dizendo que se não o declararem campeão, eles acabarão. O alto-falante anuncia que algo inédito aconteceu na competição. Douglas Taylor sequestrou 2 campeões após a desclassificação. Ele é uma ameaça para todo um mundo de preguiçosos. A multidão está dividida em 2 campos. Alguns gritam que ele fez tudo certo e acabou com os preguiçosos. A segunda parte do povo não entende o que esse desgraçado se permite fazer, grita para que os juízes o matemática. Audrey, acordada pelos gritos da multidão, pergunta a Yasmin o que está acontecendo aqui. Ela reconta brevemente o discurso sobre o sequestro dos campeões. Alison não acredita que o herói esteja pronto para fazer isso em prol do título de campeão, mas Douglas não está curvado, mas está pronto para tudo. A vitória deve ser dele, pois só assim eles deixarão a Senhora dos Times. Mr. Ag acredita que o menino simplesmente não consegue esquecer seu primeiro amor. Ela pergunta ao personagem principal se ele achava que eles poderiam fazer sua amada como refém. Rudolph se materializa na arena e agarra Yasmin e Audrey com as patas, até que as pessoas em pânico entendam que tipo de monstro é aquele. O demônio se volta para Audrey, dizendo que sempre suspeitaram que ela fosse uma traidora. Na opinião dele, ela poderia mostrar sua devoção aos demônios ajudando-os a lidar com Douglas Taylor. Rudolph começa a apertar a mão da traidora com tanta força que ela começa a gritar de dor.
O sangue começa a escorrer de sua boca. Mesmo apesar de toda essa dor insuportável, Audrey resiste firmemente, dizendo que mataram seus parentes e que ela nunca os teria servido. A garota sente um rabo de raposa familiar começar a envolver sua coxa. Audrey começa a gritar com Yasmin, lembrando-a de que agora não é hora para piadas. Mesmo que a raposa tenha prometido não tocá-la novamente, ela terá que quebrar sua promessa. Allison dá um aviso final: se Douglas não parar, ela ordenará que Rudolph mate os reféns. Mas o Sr. Taylor não tem medo de suas ameaças. Eles não poderiam presumir que ele estava usando feitiços de proteção. Neste momento, Yasmin já havia matado o demônio, usando nele algo que ela era boa como ninguém, o elemento fogo. A raposa também pega Audrey pelas pernas e a joga. A garota perfura o corpo do demônio, graças ao poder do elemento metal. Rudolph sente que não consegue resistir. Antes da batalha ele comeu um monte de gente para restaurar seu corpo. O demônio decide usar seus meios já comprovados. Diminuindo de tamanho, ele cai na forma de um pequeno animal. Rudolph não consegue acreditar se isso é uma revolta real. Yasmin já está pronta para atacar o resto dos demônios. Ela sente que o poder está fluindo dela. Parece ser obra de Douglas Taylor. Segurando Audrey em seu ombro, ela também sente a força nela, dizendo-lhe que isso tornou seu corpo mais forte e durável. Senhoritens agarra as orelhas da raposa e começa a puxá-las, xingando-a por usá-la como um porrete e manchar seu sangue. Yasmin olha nos olhos dela e diz que sim, ela manchou de sangue, mas este é o sangue do inimigo deles. A megera segura Audrey perto de si, perguntando-se se ela gostava de ser uma arma de vingança em suas mãos. Senhorita Ens, envergonhada, diz a Yasmin para não fazer isso de novo. É estranho. Allison começa a entrar em pânico sobre como Douglas conseguiu derrotar Rudolph com um golpe, mas o personagem principal não conseguiu, não iria se preparar antes de fazer reféns. Douglas começa a gritar para a multidão que todos devem ter visto como seus amados deuses queriam matar uma garota inocente. Audrey e Yasmin ouvem na arena e ficam claramente incomodadas com seus discursos. Ele declara o fim da fé das pessoas neles. Tudo isso significa que seus deuses eram falsos. Monte se junta a ele, dizendo que não são deuses, mas demônios que comem preguiçosos. Ele continua: os demônios mandam empregadas para cuidar dos preguiçosos, e todos os anos o campeão da competição é levado ao palácio para ser devorado pelo mais forte dos demônios. Monte foi campeão no ano passado, então ele sabia do que estava falando. Allison e Douglas não conseguem descobrir de que lado ele está. Mas Karen não entende o que não combina com o personagem principal, pois ele pode ficar deitado o dia todo, comer de tudo e se divertir com as empregadas. Ele acusa Douglas de não entender os prazeres desta vida. Tina não consegue acreditar no que seu irmão está dizendo. Monte trabalhou toda a sua vida e para ele é óbvio que uma vida assim é o paraíso na Terra. Eles vão morrer mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, então por que não se divertir um pouco antes disso? Karen quer que Douglas admita que temos inveja deles, e é por isso que ele se rebela, porque eles têm mais dinheiro do que ele. As pessoas não entendem de que tipo de inveja estamos falando. Sem trabalhadores comuns, os preguiçosos já teriam morrido de fome há muito tempo, pelo menos não serão comidos e poderão assistir à competição dos touros. Yasmin ouve essas conversas no meio da multidão e não entende se os trabalhadores comuns realmente sabem que os demônios estão no comando de tudo. Monte afirma que mesmo com o título de campeão, Douglas ainda continuará sendo um preguiçoso de baixo nível. O personagem principal lembra como durante a escola defendeu seu amigo monando os colegas. Os hooligans tentaram ofendê-lo dizendo que ele estava defendendo a escada e, portanto, ele também era assim. Mas ele não se importa com o que dizem sobre ele. Ele ordena um pedido imediato de desculpas a Monan. Douglas não está mais preparado para aguentar, joga Monte na cama, sem ter tempo de perceber a velocidade de suas ações. Montado no jovem, ele pergunta se decidiu brincar com ele. Mas ele falará com ele mais tarde, depois de tirar a roupa de Monte que os demônios lhe deram. O demônio do céu Byron chega à arena, ajudando outros demônios. Ele também é seguido pela demônio Roxy, que lhe mostra as coordenadas do alvo. Byron reúne forças e, balançando a espada, libera um enorme coágulo de energia. O feixe passa por toda a arena, voando ao longo de uma determinada trajetória para encontrar seu alvo. A energia chega até a sala onde Douglas estava e para nele. O feixe atravessa o personagem principal ao meio, interrompendo seu discurso de que chegou o dia em que eles devem aceitar ou resistir. Vendo esta imagem terrível, até os juízes abrem a boca com o horror que os tomou. Maggie fecha os olhos de medo. Bárbara, ao lado dela, não consegue pronunciar uma palavra.
Você nem deveria imaginar o que Yasmin e Audrey sentem dentro de si neste momento. O corpo do personagem principal é dividido em duas partes e sua cabeça repousa na cama e suas pernas ficam suspensas no ar. Tina está sentada na cama e essa cena horrível aconteceu bem diante de seus olhos. Alison imediatamente percebe que esta era a técnica da espada celestial do Sr. Byron Fritz. Esta técnica pode atravessar o próprio espaço, o incrível poder de um demônio celestial. Mas usar essa tecnologia exige muito esforço, o que significa que no próximo mês serão necessárias mais pessoas preguiçosas. As pessoas agora sabem a verdade, não é fato que as pessoas serão tão obedientes e preguiçosas como antes. A professora China está triste porque Douglas se sacrificou para contar toda a verdade. Mas as pessoas por trás dela dizem que talvez isso ainda seja melhor do que trabalhar a vida toda. Eles argumentam que se fossem de família rica certamente seriam preguiçosos e ganhariam dinheiro com isso. Concordam que Monty estava certo, afinal eles morrerão de qualquer maneira, então por que não se divertir? A China está chocada com o que ouviu, ela queria salvar os mortais, mas eles não querem ser salvos. Os trabalhadores esforçados decidem voltar ao trabalho, de qualquer forma, eles não se importam com pessoas preguiçosas. A juíza decide se afastar da multidão de pessoas que ela tanto queria proteger. Audrey tenta conter Yasmin, que está correndo para a zona de influência do demônio do céu. Misens avisa que a raposa não é páreo para ele. Mas a angustiada senhora dos Teens não pode ser detida, ele prometeu a ela que não morreria novamente. Douglas prometeu que ficaria com ela, alguém a puxa por trás. Acontece que a professora China, a raposa pergunta o que ela precisa dela. O juiz levanta a bainha de sua saia longa e Douglas ileso aparece por baixo dela. Audrey e Yasmin ficam em estado de estupor, como se um choque elétrico tivesse passado por seus corpos. Como ele pode estar vivo? Todos viram como ele foi cortado ao meio. Douglas explica que já havia colocado os clones em seus lugares há muito tempo, disse tudo o que queria e fugiu. Ele não é um idiota por tentar provar algo aos outros com sua morte, quando eles ainda não o ouviram. Ele também diz que a professora China queria ir com eles ao Palácio dos Deuses, mas as meninas acham que isso seria puro suicídio, pois ela não sabe fazer nada. Mas o juiz interrompe o raciocínio sobre o desamparo dela e grita que eles não têm outra escolha. Mesmo que todos morram lá, eles estabelecerão as bases para uma resistência futura. Douglas coloca a mão no ombro de China e tenta consolá-la, dizendo que ela não precisa se sacrificar. Ele já havia preparado tudo há muito tempo para que permanecessem em uma posição vantajosa. Audrey diz que o demônio do céu já sabe de seus planos há muito tempo, eles já estão prontos para enfrentá-los. Mas Douglas pergunta se ela realmente acha que ele irá morrer com eles, ao que a senhorita Ens diz para ele parar de ser tão desagradável. O personagem principal explica que todos os 4 demônios celestiais estão agora no Templo do Céu e devem ir e capturar seu líder. Audrey não acredita que tudo seja tão simples, e Yasmin está pronta para esmagar seus inimigos em pedacinhos. Douglas decide, entretanto, finalmente apresentar a China. Ela é a segunda em comando do grupo LAN, China Milford, e pode usar magia espacial. Yasmin a cumprimenta, apresentando-se como uma especialista na área de magia do fogo, e diz que Audrey, que está ao lado dela, é dona da palavra do espírito e a sua bateria número 2. Essas palavras claramente não agradam a senhora. Mas sua bateria número 1 já está correndo em direção a eles. Está Maggie Roberts, a dona dos insetos venenosos. Ela tropeça na raiz de uma árvore e cai de cara no chão, mas há outro membro da equipe além dela. Barbara Wilson sai de trás de um tronco de árvore. Ela é a chefe da família Wilson e uma excelente espadachim. Ele a convida para se aproximar, pois todos já estão reunidos aqui. Dame Ligan deu a ele a oportunidade de ver as memórias dos outros bebendo seu sangue. Douglas pede desculpas a todos por não confiar neles antes. A China pede-lhe que a perdoe. Ninguém a contacta há 10 anos, e se não fosse Douglas Taylor, ela teria tido a oportunidade de se vingar. Bárbara diz que entende tudo, porque, afinal, da última vez tudo deu errado por causa do traidor. Mas ela é filha do ex-capitão do time LAN, com certeza não a atrairá. A personagem principal diz para ela não ficar com raiva, agora eles estão prestes a destruir os demônios, mas a garota pergunta a ele como eles irão para lá desarmados. Yasmin segura Audrey pelos ombros e diz que ela vai emprestar sua arma secreta. Misens não fica feliz quando ela conseguiu se tornar uma arma, eles concordaram em não fazer isso novamente. Mas Douglas os interrompe, dizendo que não há necessidade, sua antiga arma deve aparecer em breve. É hora de mostrar a todos os preguiçosos do que a civilização do passado era capaz. Diante de nós, Norma Stewart,
Formada pela Dragon Hill Academy, uma elfa de 18 anos, se apresentou como um homem, ao embarcar, digitou seu nome como Norma. O capitão, vendo sinais femininos secundários, pergunta por que ela o considera um idiota, ao que Norma pede desculpas e diz que da próxima vez vai pressionar com mais força o peito com um curativo. Ele diz que eles têm time feminino, pagam ainda mais caro, e resolve perguntar por que a menina não foi para lá. Ela explica que não há uma única guerreira no time feminino, tudo o que elas fazem é cantar e dançar, até o universo está desenhado ao fundo. Norma ganha coragem e declara que quer ser uma verdadeira lutadora pela paz e pela justiça. É uma pena para a capitã, porque com uma cara como a da Norma ela teria muitos fãs. A garota teria dinheiro e popularidade. Por que desistir de tudo isso por causa de tudo? Com o coração aberto e envergonhada, ela diz que tudo isso é porque ela alcança as estrelas. Norma não achou que conseguiria passar, é bom que as pessoas não discriminem os elfos. Ela lembra que o capitão espera que a menina não vá lá só pelos rapazes bonitos, caso contrário ela a aconselharia a ficar em casa, pois eles iriam partir seu coração. A elfa ficou indignada com tal suposição, ela até gritou em voz alta que não tinha vindo por causa de Martin Quartz. Um jovem com um rosto dolorosamente familiar aparece na frente dela e pergunta quem ligou para ele. Norma começa a gritar furiosamente, ao que o jovem diz para ela não gritar, porque aqui estão pessoas descansando. Martin quer descobrir se foi seu corpo que confundiu o estranho, que com seu grito provavelmente já despertou toda a tripulação. A garota responde que o corpo dele não tem nada a ver com isso, mas pensamentos fervilham em sua cabeça sobre por que o corpo de Martin está coberto de tantas cicatrizes, eles têm que não há médicos que possam curá-los. O jovem vira as costas para ela e diz que por trás é ainda pior. Ele diz que essas feridas por todo o corpo são vestígios de radiação de estrelas moribundas. E no meio de suas costas há uma marca de algum tipo de civilização alienígena. Os ataques alienígenas não podem ser curados por meios humanos, essas cicatrizes permanecerão com ele por toda a vida. Ele dá palavras de despedida se um recém-chegado tem medo de se machucar, então seria melhor que ele voltasse para casa. Deixada sozinha, Norma começa a ficar triste, imaginando se está sendo subestimada novamente. Os elfos são famosos pela sua beleza, por isso são frequentemente ajudados. O mundo parece dizer não tente, outros farão tudo por você. A mãe de Norma acreditava que era assim que deveria ser, ela desfrutou das dádivas do destino durante toda a vida. Mas chegou o momento em que sua beleza desapareceu e ela não conseguiu suportar a crueldade do mundo real. Ao relembrar esse trágico acontecimento, a menina percebe que não pode cometer os mesmos erros da mãe. Martinho, já vestido, entra na sala e manda o recém-chegado se lavar e ir treinar, que ele cuidará dele. Ele pede à já envergonhada elfa que se apresente a ele pelo nome. Reunindo todas as suas cordas vocais, enrijecidas pelo constrangimento, ela diz que o nome dele é Norman Stewart. Norma é considerada uma aluna única, já demonstrou todo o poder de suas habilidades nas provas. Os companheiros de equipe encorajam o elfo, dizendo que ele é um cara legal por partir a pedra com um só golpe, pois já ouviram muito sobre estereótipos de que os elfos não podem fazer nada. Norma agradece, mas admite que tudo foi graças ao Capitão Martin Quartz. A menina sente uma sensação até então desconhecida no peito, sua respiração começa a falhar e suas bochechas ficam vermelhas. Lembrando-se do treinamento deles, ela percebe que permanecerá eternamente grata a ele. Por sua gentileza e justiça com todos, sem exceção, ele nunca teve favoritos nas aulas. Ela é grata a Martin por ter aparecido em sua vida em um dos momentos mais difíceis para ela. Depois da aula, o capitão chega até ela e diz que se saiu bem e declara a missão encerrada. Ele olha para ela com olhos gentis, dizendo que Norma está ajudando a proteger sua civilização. Ela se lembra de como todo o universo se refletia em seus calorosos olhos castanhos. O capitão tornou-se seu desejo mais profundo para o resto da vida, mas, infelizmente, isso não estava destinado a acontecer. Olhando os olhos do frasco já no mundo dos preguiçosos, Norma lembra como estava pronta para se tornar sua sucessora. De repente, portas se abrem em seu covil que não deveriam abrir sem sua permissão. Ela pega sua arma e grita que já disse tantas vezes a China Milford para não deixar isso acontecer. Norma não tem tempo de dizer que ninguém deveria entrar aqui antes que Douglas já tenha entrado na sala e pressionado as mãos no frasco com os olhos. A elfa ficou surpresa ao ver como alguém poderia passar por ela e também tocar em algo tão importante para ela. Mas Douglas a interrompe, dizendo que estes são na verdade seus antigos olhos. Norma foi uma das que participou da batalha e viu como ocorreu a explosão dos 9 elementos. Ela sabia que só o capitão era capaz disso.
A única coisa que restou de seu amado foram os olhos que foram parar a seus pés. Com as mãos ensanguentadas, ela os pegou e pressionou contra o coração. Ela gritou não de dor física, mas de uma ferida mental que agora nunca iria sarar. Estando agora no mundo dos preguiçosos, ela não entendia como era possível que o menino à sua frente fosse o mesmo Capitão Martin Quartz. Douglas fica surpreso por ela o conhecer, embora ela realmente pareça o melhor de seus soldados. Ele diz que o nome de seu aluno era Norman Stout e ele era incomparável. Há 1000 anos, eles lutaram lado a lado. Martin se sacrificou em batalha e seu espírito foi transportado para cá e agora encontrou um novo corpo. Ele ainda tinha esperança de encontrar seus irmãos. Foi isso que o manteve à tona todo esse tempo. Ele se volta para a elfa com um pedido para lhe contar se ela descobrir alguma coisa sobre Norman. Só agora ela percebe que seu capitão nunca descobriu que ela era uma menina. Seria realmente possível que no chuveiro, no navio, ele não tivesse tempo de olhar para o corpo seminu dela? Agora ela se depara com a escolha do que acontecerá se ela contar tudo a ele agora, ou será melhor permanecer calada. Norma já pode imaginar como ele perde a paciência e diz que o confundiu com o irmão, e durante todo esse tempo ela acaba o enganando e o tomando por bobo. Ela acredita que isso nunca deveria acontecer. O capitão odeia ser enganado. Assim como Norma decide se apresentar como uma garota comum, Shine rompe e diz que seu olho espiritual já foi notado pelo Capitão Martin Quartz. A professora acrescenta ainda que Norma ficou com o navio todos esses anos, nem deixou ela chegar perto dele. Douglas olha para o elfo e fica perplexo. Ela rapidamente cala a boca de China e diz que é a irmã mais nova de Norman Stout. Quando foram atacados, ela se trancou em uma câmara criogênica e só no ano passado foi retirada. Olhando nos olhos da professora, ela diz estritamente para ela ficar quieta sobre seu passado. Douglas quer saber se o irmão dela estava com ela, ao que ela responde que o irmão morreu em batalha, assim como ele. O personagem principal não estava pronto para ouvir a notícia de que seu querido aluno morreu em batalha com ele. Norma diz para ele não ficar triste, pois 1000 anos se passaram e Norman definitivamente já está no céu. Ela pede para imaginar que ele, como todo mundo, voltou, arranjou esposa e teve filhos. Douglas passa por ela, silenciosamente, e parado na saída, diz o nome de Norman Stout. Ele agradece pelo fato de seu fiel aluno ter permanecido com ele até o fim. Norma acha que tudo está indo conforme o planejado e ele definitivamente não deveria expô-la. Mas Douglas já entendeu tudo há muito tempo, só não quer que ela descubra que ele já adivinhou tudo há muito tempo. Ele leu a memória dela assim que chegou aqui, acabou sendo uma verdadeira surpresa para ele. Para Norma, seja como for, conhecer o capitão é uma verdadeira felicidade. Mas Douglas ainda está insatisfeito por dentro. Norman Stout era seu irmão, mas acabou por ser uma menina, não importa o que a equipe diga. A China, olhando para estes dois, não entende para que servem essas pretensões. Ela pede a todos que estão do lado de fora que entrem. As meninas ficam admiradas ao ver o navio real por dentro, e Bárbara diz que ele foi trazido aqui especificamente para capturar os rebeldes. Douglas apresenta Norma a eles como irmã de um de seus camaradas. China tranquiliza o elfo, dizendo que todos esses são seus novos aliados. No passado, Douglas só estava rodeado de meninas, agora ele está rodeado apenas de meninas. Olhando para isso, Norma tenta conter as lágrimas e ficar feliz por seu capitão ter tantos aliados. A personagem principal volta-se para a China com a questão de saber se a sua magia espacial pode esconder alguma coisa. Ela responde que é possível, mas é preciso muita energia. Depois de pensar um pouco, a China decide esclarecer o que vai fazer. Douglas acredita que eles podem capturar o líder dos demônios, atacá-lo com 7 deles e esmagá-lo em pedacinhos. A menina tenta dizer que pode ajudar nos teletransportes, mas tem medo de não conseguir aprisionar um monstro desse nível. O jovem a interrompe, perguntando de quanto maná ela precisa. Isso exigirá cerca de 10.000 dela por 1 minuto e, se também houver aliados lá, 10 vezes mais. Maggie decide perguntar se ela tem força suficiente, mas Douglas sabe que um máximo de 8.000 maná pode ser extraído dela por dia. A menina se encolhe em um canto, chateada por ser péssima em exercícios. China tenta animá-la, dizendo que ela é mais forte que a maioria dos preguiçosos. Douglas argumenta que os poderes mágicos aparecem apenas naqueles que treinam, e agora só existem pessoas preguiçosas no mundo. Audrey entra na conversa, dizendo que o sistema preguiçoso recompensa aqueles que não fazem nada e que, nessas circunstâncias, pensariam em malhar. O personagem principal quer descobrir se ele e Audrey podem trocar de poderes ou até mesmo criar um novo, mas a garota não acha que teria habilidades suficientes para isso.
Mas Douglas esclareceu isso simplesmente porque já tinha em mente uma pessoa que poderia ajudá-los. A essa altura Tina já havia sido declarada vencedora do concurso e era hora de ir ao Templo dos Deuses. O irmão pega a mão dela e promete que agora com certeza ficarão juntos para sempre. Mas ela não parece nada feliz, está tremendo e suas pernas estão cedendo de medo. Ela pergunta como seu irmão consegue sorrir e rir, eles estão sobre cadáveres. Ele simplesmente suspira e, chamando-a de idiota, pede que ela se lembre de como era sua vida anterior. Suas eternas noites sem dormir são dedicadas ao trabalho, quando estão queimando e precisam entregar trabalho com urgência. Para fazer o seu trabalho, ele recusou tantas vezes exames médicos, mesmo já estando à beira da morte. E o dinheiro estava sempre acabando, às vezes atrasavam o salário, às vezes pediam aluguel ou dívidas. Havia também o chefe sempre irritante, que constantemente não fazia nada além de dizer a todos o quão bom ele era e o quanto ainda havia pela frente. Tudo que Monty sempre ouvia era que precisava se esforçar e se esforçar mais. Ele não se conteve e perde a paciência na realidade, dizendo a todos os empregadores de seu passado para irem para o inferno. Eles são o proletariado, não têm meios de produção próprios, de que adianta se esforçar se apenas os capitalistas enriquecem com isso? Se os alienígenas não tivessem mudado as regras desta sociedade, teriam vivido a vida inteira como hamsters numa roda. Ele não larga a mão da irmã e promete que enquanto servirem aos demônios, não os comerão. Pelo contrário, pelo seu serviço e lealdade, ser-lhes dados direitos e poder sobre os outros. Ele acredita que o sucesso sempre exige o sacrifício dos outros, então por que não deveriam ser eles que colheriam os frutos? Mas essas falas não acalmaram Tina, pelo contrário, ela começa a tremer ainda mais, enquanto o irmão a convida a continuar aproveitando a vida. Monty também a aconselha a não pensar naquele idiota do Douglas, ele provavelmente já foi morto, e com razão. A irmã solta a mão dele e começa a recuar, o irmão não consegue entender o que há de errado com a irmã mais nova. Atrás da garota uma enorme nave espacial é visível no céu. Tina diz que não quer entrar no Templo dos Deuses, lá está escuro. Uma voz vem do navio dizendo que apenas a escuridão aguardará Tina à frente. Douglas estende a mão para ela e sugere que ela possa se tornar uma luz em troca. Monty fica de boca aberta, não entende como Douglas Taylor ainda pode estar vivo. Tina chama o irmão para ir com ela, mas o jovem não acredita que o personagem principal, após milhares de anos de domínio demoníaco, seja capaz de mudar alguma coisa. A irmã dele não gosta de ficar ali deitada e brincar no telefone o dia todo? A menina tira os fones de ouvido e não escuta mais o que o irmão diz. Ela se vira e corre em direção a Douglas para entrar no navio e enfrentar os demônios com ele. Na vida anterior, Monty comprou o mesmo par de fones de ouvido para eles com seu primeiro salário. Tina a princípio recusou o presente, dizendo que poderia comprar mais barato, mas o irmão insistiu. Mesmo que sua irmã tenha mantido seu companheiro mesmo depois de milhares de anos, o dele se perdeu em algum lugar há muito tempo. Mira acaba ficando atrás de Monty e diz que parece que ela e a irmã afinal são diferentes. O jovem grita que sua irmãzinha foi enganada, basta que ele mate Douglas Taylor e ela estará com eles. Mas a demônia entende que Tina não obedecerá obedientemente e decide simplesmente acabar com ela. Douglas pega Tina no ar e percebe que um inimigo segue. Mira olha para o personagem principal e não entende por que não consegue sentir sua energia. Byron chega a tempo e a ajuda a encontrar a resposta para esta pergunta, respondendo que este não é o seu corpo real. Mas eles não têm tempo para fazer nada, pois o enorme navio simplesmente desaparece no ar sem deixar rastros. A China consegue movê-los todos para uma distância segura, mas alerta que o teletransporte pode fazer com que se sintam mal. Douglas examina Tina e, certificando-se de que está tudo bem com ela, imediatamente diz que ela precisará vasculhar um mar de códigos, de preferência em 10 minutos. Yasmin e Audrey vão até ela e dizem que todas precisam trabalhar,